Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Vamos continuar a nossa série Estudando o Livro dos Espíritos? No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 4 da primeira parte, que tem o título do Princípio Vital. Estaremos aqui comentando brevemente as perguntas de número 60 até a pergunta de número 75. Por favor, se você não fez essas leituras, pausa esse vídeo, veja as perguntas, veja as respostas ditadas pelos espíritos superiores, faça suas reflexões e suas anotações e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. E pessoal, agradeço a participação de vocês, agradeço os comentários, os likes, os compartilhamentos. E fique à vontade para deixar aqui nos comentários a reflexão que você fez. Que interessante! Coloque as reflexões, veja o que você aprendeu ao fazer essas leituras. Vamos contribuir para que juntos possamos enriquecer cada vídeo. Que acham? Então, aguardamos vocês após as leituras. Iniciando então esse vídeo do princípio vital e comentando aqui as perguntas, o que nós temos quando então fazemos a leitura deste capítulo? Basicamente, eles dividem com um termo chamado seguinte, os seres em dois termos. Seres orgânicos, que são aqueles que têm vida, e seres inorgânicos que não teriam vida. O que seria essa ideia de vida? A ideia metabólica, né? A ideia do metabolismo, a ideia de terem ali nasce, cresce, reproduz e morre. Seriam essa ideia. Então, os seres orgânicos seríamos nós, seres humanos, os animais, as plantas, as bactérias, etc. E a parte mineral, a parte inorgânica seria o ar, a terra, o fogo, a água, enfim. Então seriam basicamente essa divisão entre os seres que teriam ali uma ideia de uma força vital, teriam ali então uma ideia de vida, e outros que também tão importantes quanto os primeiros, fazem parte de uma estruturação ali, que são um aglomerado de matéria, são um conjunto de matéria, mas que não possuem ali essa força vital. O que esse capítulo vai nos colocar a refletir é justamente sobre o princípio vital, sobre o vitalismo, sobre essa ideia dessa força que existe. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, iniciada então essa divisão dos seres, eles começam o seguinte: a força que une os elementos, tanto dos seres que possuem vida quanto dos que não possuem vida, é a mesma? Eles dizem sim. E isso é muito interessante porque a ciência mostra muito isso, que basicamente tudo é formado por átomos, sejam seres que têm vida e seres que não têm vida. Então, a força de atração é a mesma porque tudo é formado por átomos. Como que as respostas ditadas pelos espíritos superiores batem com a ciência? E pessoal, de novo, coloco essa reflexão para vocês. Esse livro, quando ele foi publicado, não se sabia ainda nem a existência dos átomos. Olha para vocês terem uma ideia disso. O quão a doutrina espírita ela veio ali antes das descobertas revolucionárias que nós tivemos no meio acadêmico. Interessante pensarmos sobre isso. Fica a reflexão, dê uma pesquisada na internet e vocês verão. E aí eles continuam. Então qual que é a diferença da matéria dos seres, dos animais, das plantas e da água, do ar? Aí eles falam, a matéria é sempre a mesma. A ciência nos mostra isso. Porém, os corpos orgânicos, elas estão animalizadas. Como assim animalizadas? Aí eles explicam. Eles estão unidos com o princípio vital. Então a planta, o ser humano, o animal, além do aglomerado de matéria, possui uma energia que eles chamam de princípio vital. E é essa a diferença entre eles. Aí Allan Kardec continua seus questionamentos. Mas esse princípio vital, ele é um efeito, uma consequência, uma causa da matéria? Como que é isso? Eles falam os dois. Como assim os dois? Eles explicam que o princípio vital, ele não é algo à parte. Ele está ali na propriedade da matéria. Mas que ele gera vida e como também uma consequência, olha que interessante, ele dá a vida, então seria a causa, mas ele é uma consequência da união daquelas moléculas. Então é um e outro. Ele fala, depende do ponto de vista na qual você analisa. Olha que interessante. Uma coisa que eu gosto muito da doutrina espírita é que ela não coloca um único ponto e é isso e pronto, acabou. Não, ela abraça os diferentes pontos de vista. Lembremos lá do início dos nossos estudos, quando o próprio Allan Kardec nos falou, não se prenda às formas, à palavra, foque na essência.
Talvez você vire e fale assim, eu não consigo falar as palavras. Mas não é isso. Não é falar as palavras. É pensar o seguinte, você entendeu a essência? O principal? É o que vale. E aí eles continuam então. O espírito e a matéria a gente viu nos capítulos anteriores que são elementos do universo. O princípio vital seria então um terceiro elemento? O que a gente estudou? Quais são os princípios do universo, né? Os elementos, melhor dizendo. Espírito, matéria e Deus. A gente não viu essa ideia do princípio vital. E aí os espíritos falam. Ele é, sem dúvida, mas, na verdade, ele não seria um a mais, porque colocar um a mais geraria a independência. Como assim? Quando a gente fala que existe matéria e espírito, é porque eles não vêm da mesma origem. Lembra que a gente discutiu sobre isso? A matéria não é uma consequência do espírito. O espírito precisa da matéria para, então, atuar. Mas a matéria não surgiu pelo espírito. São coisas diferentes. E aí, então, Allan Kardec perguntou, o princípio vital, a força vital, ela também é desse jeito? Eles falaram, pode ser um princípio, mas entenda, ela é uma consequência da matéria. Olha a resposta. A sua origem está na matéria universal modificada. E a ciência nos mostra isso. Quando a gente vai estudar lá na biologia sobre a origem da vida, nós começamos a ver uma das teorias mais aceitas no meio acadêmico, a teoria dos coacervados, das primeiras células primitivas que ali surgiram, vieram da matéria, da junção de várias proteínas, de várias cadeias de carbonos, ou seja, o princípio vital veio dessa modificação da matéria. Olha que interessante essa ideia, que a vida surgiu então disso. Doutrina espírita e ciência muito ali caminhando juntos. E aí ele comenta, a vitalidade, então, é uma propriedade especial da matéria. E aí ele fala, qual que é a importância dela? Aí ele fala, esse princípio vital é o que une, é o que dá a união, a força de junção da matéria e do espírito. Se essa força, ela acaba, se ela se esgota, se ela se rompe, ocorre o rompimento da união entre o espírito e a matéria. Em outras palavras, nós estudamos que o espírito, para atuar, precisa da matéria. O que vai promover, então, essa atuação do espírito e da matéria? A força vital. Se essa força vital ela se extingue, se ela é interrompida, né, se ela acaba, ocorre, então, o fenômeno que nós chamamos de morte. Aí eles continuam. A vida é nada mais, nada menos do que a matéria, mas essa energia fluídica, o vitalismo, o princípio vital. Se acaba o princípio vital, acaba, então, ali a vida e dá o fenômeno que a gente conhece como morte. E aí ele fala o seguinte, esse agente, esse princípio vital, essa energia, se ele não existir, nós teremos ali apenas um amontoado de matéria, que é o que acontece, por exemplo, com a pedra, com o corpo de uma pessoa que faleceu, um cadáver, né? O cadáver é um aglomerado de matéria, de átomos, que o princípio vital ali se extinguiu, e então o espírito rompeu ali a ligação, ficando ali apenas um amontoado de células, enfim. Aí eles continuam. O princípio vital é a força que leva, então, a vida. E aí, comentando, né, tem uma parte muito interessante que chama a vida e a morte. E aí os espíritos superiores nos explicam. A causa da morte é o esgotamento do órgão, ou seja, dos órgãos. É o esgotamento dessa energia. E uma coisa muito interessante é, essa energia que todos nós temos, ela pode ser aumentada, ou ela pode ser diminuída. Olha que interessante. Ela não é constante para todos nós, né? E ela pode ser trocada. Eles comentam sobre isso. Como? Alimentação. Quando nós ingerimos, por exemplo, uma batata, é um ser vivo, não é? Existe uma troca de energia fluídica. Nós absorvemos essa energia que nos mantém. Se uma pessoa para de comer, se ela para de se alimentar, ela extingue a sua energia, ela termina, né, encerra com a sua energia vital. E então dá-se o processo de morte. Uma pessoa, por exemplo, que está muito doente, em que a sua energia vital esteja muito baixa, nós podemos doar a energia vital para ela. Imposição de mãos, oração, pensamento, nós podemos doar essa energia e aquela pessoa pode se recuperar. Não vamos muito longe. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já considera isso como tratamento para as doenças, que são as ações holísticas. Dê uma pesquisada sobre isso. A Organização Mundial da Saúde já considera isso como tratamento médico. O campo dos tratamentos holísticos nada mais, nada menos do que são justamente práticas que renovam a energia vital dos seres vivos. Dê uma pesquisada. Vejam o quanto de tratamentos tem surgido, né? E aí eles comentam, o coração
Se o coração de uma pessoa, foi uma pergunta muito interessante, naquela época tinha essa ideia de que o coração seria o órgão principal. E olha a resposta que os espíritos superiores nos dizem. A pergunta foi o seguinte: o coração sendo o principal, ele acabou e aí a pessoa morre? É o coração que é o ponto-chave de todo o organismo? Como que é? Olha a resposta. O coração é a máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. E aí eles fazem uma analogia com um grande relógio e várias peças. Se uma peça ela quebra, todo o relógio fica desequilibrado, ele não consegue então ali marcar as horas e então acontece todo o desequilíbrio. O coração é importante? Sim, mas o fígado também é, o cérebro também é, a língua também é, tudo é, a pele é. Então é uma das peças essenciais. Por isso a importância de nós termos o equilíbrio. Muitas das vezes nós focamos muito no nosso corpo e esquecemos de cuidar do nosso mental. Muitas das vezes cuidamos demais do nosso mental e esquecemos do nosso corpo. E às vezes cuidamos do nosso corpo, do nosso mental, mas esquecemos de cuidar do nosso espírito. Por isso a importância de sempre, não é o excesso e nem a falta, é o caminho do meio. Buscar o equilíbrio, fazer atividades físicas, se alimentar bem, ir ao centro, ir à igreja, desenvolver a sua espiritualidade, para que então todas as partes ali sejam muito bem cuidadas e desenvolvidas. Então, eles chegam a uma conclusão muito interessante que é: destruída que seja por uma qualquer coisa ali, esta harmonia, o funcionamento então dos órgãos cessa e ocorre o processo da morte. A matéria inerte então se decompõe e vai formar outros organismos. Então o corpo ali vai se decompor e vai dar origem a outros organismos. Ponto. Já viram aquela frase que nós somos poeiras das estrelas? É isso. Talvez o átomo que me compõe aqui tenha sido o átomo que compôs o corpo de Albert Einstein. Pode acontecer. É uma assimilação. O corpo foi degradado, bactérias consumiram aquilo ali, levaram para outros seres vivos, foram assimilados e assim por diante. É uma reciclagem da matéria. E ele continua. E o princípio vital, essa energia que unia, ela volta para o seu local de origem. Vamos lembrar daquela frase que eu gosto muito. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, o que nós estávamos comentando sobre a quantidade de energia fluídica. Olha o que os espíritos superiores nos falam. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Ou seja, quando a quantidade de energia fluídica ela se esgota, dá o processo que nós conhecemos como morte. Mas ele fala o seguinte: se não for renovada pela absorção e assimilação dessas substâncias que o contém, pode ocorrer seu esgotamento. E ele fala: o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. O ser humano, os seres vivos, têm a capacidade de transmitir vida uns para os outros. Observam isso. Já viram que a gente conviver com as pessoas, tem gente que ao a gente conviver, a gente morre? Tira a energia da gente? Será que a gente não está sendo esse tipo de pessoa? Que tira a energia das coisas, suga, sanguessuga? E tem pessoas que você passa 15, 5 minutos, você fica... Você se sente mais leve, você se sente mais vivo. Sabe aquela pessoa que ela te entrega a vida? Ela dá vida. O ser humano, os seres vivos têm essa capacidade. Estou aqui falando de seres vivos porque um cachorro faz isso, um gatinho faz isso, um cavalo faz esse contato. Dizem que um cachorrinho, um gatinho, quando ele está ali nos seus pés, eles estão trocando energia, cuidando de você. Olha que interessante isso. Devemos valorizar muito os nossos irmãos, os nossos animaizinhos, que ali também tem um papel muito importante em todo esse processo, né? E aí vem aquela questão, e a inteligência? E o instinto? Como que funciona essa ideia? Aí os espíritos superiores nos explicam. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não. A gente viu que a inteligência é atributo do quê? Do espírito. Ah, então o espírito é a inteligência? Não. Uma das características do espírito é a inteligência, mas falar que ele é inteligência nossa é resumir algo que é muito complexo. É a mesma coisa que virar e falar assim: Deus. Deus é onipotente? É. Ah, então ele é infinito. Incompleto. É incompleto, ele tem mais coisas. Lembra que a gente viu? A gente não consegue definir tudo, mas a gente já tem capacidade para saber o que ele não pode ser ou deixar de ser. Interessante, né? Então ele fala que a inteligência e a matéria são independentes, mas
ela não parte, a inteligência não parte do princípio vital. Até porque isso condiz muito, porque ele diz que o princípio vital veio da onde? Da modificação da matéria. A matéria modificada deu então essa energia que a gente chama de princípio vital. Aí o Allan Kardec perguntou, então a inteligência é uma consequência do princípio vital? Então observem como que as respostas elas se encaixam com o que eles ditam nas primeiras perguntas. Como existe realmente uma linha de raciocínio. Então resumindo aqui, o que nós vimos? A inteligência é um atributo do espírito. A energia que mantém, que une o nosso corpo com o nosso espírito, esse princípio vital, esse vitalismo, é uma consequência da matéria. E Albert Einstein nos mostrou isso, da conversão de matéria e energia, que pode haver esse intercâmbio. Olha como que as respostas estão condizentes com a ciência. Não sei quantas vezes eu vou falar aqui nesse vídeo, mas é algo que eu fico assim. O que me atrai na doutrina espírita é isso. É como que as coisas estão juntas, interligadas, e por coisas que foram ditadas antes dessas descobertas. É incrível isso, é incrível. E aí então eles continuam dizendo o seguinte: a inteligência ela é um atributo então do espírito e a partir do momento que ele se une à matéria gera então a intelectualidade. E aí ele fala que a gente poderia dividir os seres vivos em 3 grupos, que ele comenta. Os seres inanimados, que são a matéria, que não tem nem vitalidade nem inteligência. Porém, existem os segundos seres que são animados, eles têm vitalismo, eles têm uma energia, mas eles não têm a inteligência. Seria dizer então que eles não têm espírito? Existe uma pergunta muito interessante que ele diz o seguinte. Cadê? Aqui. O instinto independe da inteligência? A pergunta 73. Ele vira e fala assim, precisamente não. Ele fala que o instinto é uma inteligência sem raciocínio. O que eu quero dizer com isso? De novo, a divisão dos 3 grupos de seres. Os seres inanimados, que não têm nem vitalidade, nem energia vital, igual uma pedra. Você come uma pedra, você ganha energia. Entendeu? Então, seriam esses seres. Segundo, seres que têm vitalismo, mas não têm inteligência. Capacidade de raciocínio, de discernimento. Ah, então quer dizer que eles não têm espírito? Porque a gente fala que eles têm instinto, não é isso? E a pergunta 73 nos mostra, o instinto, ele nada mais, nada menos do que um tipo de inteligência sem raciocínio. Ou seja, eles possuem um espírito primitivo, sim. Sim, olha interessante isso, né? Como que as coisas se casam. É a interpretação que eu faço. O que você me diz? E o terceiro grupo seria um grupo dos seres que, além de ter energia vital, além de terem essa parte instintiva também, mas possuem a inteligência na capacidade de raciocínio, discernimento. Seríamos nós, os seres humanos. Então, eles comentam que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e que gera, então, a sua individualidade. Mas, entendam, muitas das vezes nós confundimos a inteligência e o instinto. E a gente tem uma ideia de pensar o seguinte, à medida que a inteligência se desenvolve, o instinto vai diminuindo? Olha a resposta, essa daí foi a pergunta 75, achei ela muito interessante. Eles falam, não, o instinto sempre vai existir, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir o bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão, porque ele nunca se transvia. Ou seja, a razão você pode dizer, vai, não vai, não vai, não vai. Mas você já viram aquelas pessoas que instintivamente, sem pensar, elas são generosas? Vocês já viram aquelas pessoas que instintivamente são honestas, são misericordiosas, são humildes? Então eles nos explicam isso. Então à medida que vamos desenvolver a inteligência, nós vamos abrindo mão do nosso instinto? Não é isso, mas é modificando-o. É trazendo para nosso instinto para que nós possamos agir sem pensar, nossa, eu tenho que ser bondoso agora eu vou ter que ser amoroso. Não, você vai estudando, você vai melhorando e você vai lapidando e passa a fazer automaticamente o quê? Agir no amor. Já viram isso? Olha que interessante. Nós agimos ali automaticamente, talvez no instinto animalesco de revidar, de odiar, de reprimir, de bloquear. À medida que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos despertando a nossa consciência, que nós vamos lapidando esse instinto, vocês já observaram que muitas das vezes a gente começa a ter atitudes ali sem pensar de amor, de atitude, de carinho, instinto. Vamos pegar um exemplo que me veio aqui na cabeça. A mãe e um filho.
É instinto da mãe cuidar, proteger, acariciar. Interessante isso, né? E aí o Allan Kardec fez uma pergunta, mas por que nem sempre é um guia infalível a razão? Ué, porque a razão, o discernimento, você está pensando, por que ela não é sempre infalível? Olha a resposta. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Só que muitas das vezes essa razão, ela não vê o que o outro é. Não vê a situação como ela realmente é. Não. Vê o outro como eu gostaria que ele fosse. Eu vejo a situação pela minha ótica, não o que realmente está acontecendo. E aí eu tento manipular a situação e através do orgulho e do egoísmo. Eu acho que estou sendo racional, sendo que na verdade, no sentido real da palavra, não estou sendo. Por isso que ele fala. Por que a razão não é um guia infalível? Porque muitas das vezes ela tem ali o orgulho, o egoísmo manipulando ali por trás. E é uma das formas muito, muito comuns que o homem vira e fala assim, não, mas as religiões, elas brigam umas com as outras porque cada uma acha que tem a verdade. E elas acham que cada um tem a razão ali guardada para si. Mas não passam de um orgulho e de uma ambição. Por quê? Que verdade é essa que não é universal? Que verdade é essa que não liberta? Que verdade é essa que põe limites no nosso amor? Convenhamos, todas as vezes que nós acharmos que nós somos possuidores da verdade, cuidado, cuidado. Nós não viemos para cá para sermos donos da verdade. Nós viemos para cá para buscar esta verdade. Tem uma diferença. De novo, lembrando lá do exemplo do copinho cheio. O copinho cheio, quem se considera copo cheio, jamais poderá receber algo a mais, porque ele já está cheio. Sejamos sempre um copo vazio, né? E aí, eles então comentam sobre essa ideia. Então, o nosso livre-arbítrio é baseado nessa ideia. Quando nós falamos que o ser humano possui livre-arbítrio, é que ele possui a capacidade de discernir e escolher. Ele não age instintivamente. E isso, nós agimos instintivamente, perdão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não somente por isso. Uma planta, por exemplo, ela nasce, cresce, produz, morre, instinto. Instinto. O ser humano, ele pode fazer isso, mas ele pode transviar. Ele pode virar e falar assim, não, não quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é livre-arbítrio. É a possibilidade de questionar, a possibilidade de desenvolver algo a mais. E isso cabe a uma questão muito interessante. Olha o que essas perguntas nos colocam para refletir. A vida, então, ela é baseada numa energia que conecta o nosso corpo ao nosso espírito, princípio vital. Temos cuidado dessa energia? Se nós temos a capacidade de transferir energia uns para os outros, nós somos sanguessugas de energia vital ou nós somos doadores de energia vital? Nós damos vida às cores, seja uma plantinha, seja um ser humano, seja um sentimento, um relacionamento. Quantas vezes nós tiramos energia dos relacionamentos, né? Já pararam para pensar nisso? E aí eles continuam. O que a vida pede do ser humano? Que ele seja humano. Que ele utilize da sua razão para desenvolver valores, virtudes e sabedoria. Que ele indague, que ele questione. Que ele seja instrumento ativo desse processo como um todo. Temos feito isso? Então, quando a gente para refletir sobre esse capítulo do princípio vital, o que temos feito com essa energia que nos possibilita estarmos aqui e atuarmos? Que nos possibilita estar aqui e melhorarmos como indivíduo? Cabe uma reflexão. O que nós podemos fazer para transformar essa energia vital em bálsamos de luz e oportunidade de trabalho e de amor? É com essas reflexões que eu me despeço de vocês. Um beijo no coração e nos vemos no nosso próximo vídeo, continuando a nossa série. Até mais, pessoal. Fiquem todos com Jesus.